Projeto da oposição libera Bolsonaro para disputar eleições do ano que vem. E você vai ver também. Exportações para os Estados Unidos caem 18,5% no primeiro mês do tarifaço. Operação policial no Rio de Janeiro acaba com 8 mortos. Vídeo mostra crianças sendo acordadas com gritos e jatos de água em hotelzinho infantil. E ainda, seleção enfrenta o Chile hoje no Maracanã, no último jogo no Brasil antes da Copa do Mundo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. Olha só, um projeto de anistia que está sendo discutido pela oposição prevê que, além de livrar da condenação por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro também possa concorrer nas eleições de 2026. Líderes da oposição e do centrão da Câmara discutem um texto que prevê que Jair Bolsonaro fique novamente elegível para disputar a presidência de 2026. Além disso, oferece uma anistia ampla, não só para o ex-presidente, mas também para o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, os envolvidos no ato de 8 de janeiro e nos inquéritos das fake news e das milícias digitais pelo STF. A informação foi divulgada pelo O Globo. O perdão inclui crimes cometidos via redes sociais, ofensas a instituições, apoio logístico e financeiro a protestos e ataques à soberania nacional. O que inclui também Eduardo Bolsonaro, que foi indiciado pela Polícia Federal por ter atuado junto ao governo dos Estados Unidos para coagir o STF no julgamento da trama golpista. O texto trata também de medidas cautelares, o que, por exemplo, tornaria sem efeito a imposição de tornozeleira eletrônica a Bolsonaro. Ministros da Corte avaliam que a proposta seria considerada inconstitucional por não ser possível anistiar crimes contra a democracia. O projeto, que circula na oposição, marca o início da anistia em 14 de março de 2019, dia em que o STF instaurou o inquérito das fake news, investigação que atingiu Bolsonaro e se desdobrou em outras frentes. O texto perdoaria aqueles que estão ou serão investigados, processados ou condenados, podendo invalidar a inelegibilidade de Jair Bolsonaro declarada pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2023. E o mês de agosto, primeiro do tarifaço, registrou o maior déficit do ano nas transações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. As exportações caíram em 18,5% e o prejuízo já passa de 3 bilhões de dólares. Os dados do Ministério do Desenvolvimento revelaram que o mês de agosto registrou o maior déficit comercial do ano em transações com os Estados Unidos. Ou seja, o Brasil importou mais produtos do país norte-americano do que exportou. Em meio ao tarifaço, as exportações do Brasil tiveram queda de 18,5% e de janeiro a agosto deste ano, o déficit está na casa dos mais de 3 bilhões de dólares, representando um aumento de 370% no rombo quando comparado ao mesmo período do ano passado. Situação que, para a economia do Brasil, não é nada favorável. O Brasil tem registrado por 16 anos seguidos déficit comercial com os Estados Unidos, ou seja, desde o ano de 2009, as vendas americanas ao Brasil superaram suas importações. A última vez que o Brasil teve o número de exportações superando o de exportações foi em dezembro de 2024, quando o valor ultrapassou os 400 bilhões de dólares.
E o governo lançou hoje o programa Gás do Povo, que vai substituir o Auxílio Gás. Diferente do antigo benefício, que era pago em dinheiro, este agora poderá ser retirado somente com um vale eletrônico. O novo programa Gás do Povo, lançado pelo presidente Lula nesta quinta-feira em Minas Gerais, promete alcançar mais de 50 milhões de pessoas distribuídas em um pouco mais de 15 milhões de famílias brasileiras. Hoje o gás de cozinha chega como benefício às famílias mais carentes através do programa Auxílio Gás, que é recebido em dinheiro. E foi por esta causa que o novo projeto vai disponibilizar agora o benefício através de um vale eletrônico, visando aumentar a clareza, eficiência e transparência na política pública. O benefício estará disponível aos inscritos no cadastro único, com renda de até meio salário mínimo, com prioridade para aqueles que recebem o Bolsa Família. Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, essa nova medida não somente trará mais segurança às pessoas, como também abrangerá um número maior de beneficiários. Pessoas em estado de vulnerabilidade e preservando a saúde pública de crianças e mulheres que ainda nos rincões do Brasil cozinham na lenha, causando e inalando fumaça, causando problemas de saúde a essas crianças. Outros cozinham no álcool, essa ainda é uma realidade, por mais que pareça distante, então nós vamos deixar o Auxílio Gás, que hoje contempla apenas 5,4 milhões de famílias, para distribuir de forma desburocratizada, de forma simplificada, nos 58 mil postos de revenda pelo Brasil afora. O beneficiário poderá retirar o botijão em um dos milhares de postos que estarão espalhados por todo o país, apresentando o vale eletrônico. Esse vale será gerado por um aplicativo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Também é possível usar o cartão do próprio programa ou do Bolsa Família. Outra opção é retirar o vale impresso nas agências da Caixa ou em casas lotéricas. Tudo isso não terá custo algum para o beneficiário, a não ser para quem queira receber o botijão direto em sua casa. Nesse caso, vai ser cobrado o valor do frete. O governo projeta que este novo programa já entre em funcionamento a partir de outubro deste ano, mas somente em março de 2026 é que estará disponível a todos os beneficiários. Olha aí, uma operação da Polícia Militar acabou em morte de 8 suspeitos na zona oeste do Rio de Janeiro. A ação tinha como objetivo encontrar 2 integrantes da facção criminosa TCP, o Terceiro Comando Puro. A operação começou de manhã. Os policiais foram recebidos com tiros dos criminosos que ocupavam a Vila Aliança. Eles atearam fogo e tomaram ônibus e trens para usar como barricada e atrapalhar os policiais. De acordo com a polícia, 6 criminosos mantiveram um pastor e uma criança reféns em uma casa da comunidade. O imóvel foi cercado e os suspeitos acabaram mortos. As vítimas foram libertadas sem ferimentos. Em outro ponto, mais 2 criminosos morreram trocando tiros com os policiais. De acordo com o chefe da operação, 2 homens foram presos com 4 fuzis e diversas pistolas. O objetivo da ação era encontrar o traficante Bruno Silva Loureiro, conhecido como Coronel. Ele é o chefe do tráfico da comunidade do Muquiço e apontado como assassino da jovem de 22 anos, Esther Barroso dos Santos, por ter se recusado a sair com ele em um baile funk no mês passado. Além dele, a polícia também procurava por José Rodrigo Gonçalves Silva, o Sabão da Vila Aliança, que é responsável por um ataque a tiros a um helicóptero da Polícia Civil. Nesse ataque, o copiloto acabou sendo morto. E uma pesquisa inédita feita pela Fiocruz mostra que 65% das mulheres do Rio de Janeiro sofreram algum tipo de violência enquanto estavam em trabalho de parto. Quem traz as informações agora é o repórter Anderson Nascimento. A pesquisa Retratos do Parto e do Nascimento do Estado do Rio de Janeiro, lançada pela Fiocruz, aponta que 65% das mulheres sofreram algum tipo de violência obstétrica. Segundo as autoras, o levantamento poderá ampliar o debate sobre o tema, além de contribuir para que esse tipo de violência seja considerado como uma das formas de agressão contra a mulher. A pesquisa indica que adolescentes e mulheres acima dos 35
65 anos com baixa escolaridade e renda estão mais vulneráveis à violência obstétrica, assim como mães solos e mulheres pretas. Entre as manifestações de violência mais comuns estão toques inadequados, negligência, abuso psicológico, estigma e discriminação, além do abuso físico. De acordo com o levantamento, esses casos são mais recorrentes no Sistema Único de Saúde, o SUS, mas ainda estão presentes nos hospitais privados. Especialistas apontam que houve também um aumento de cesariana. Esses dados são considerados preocupantes, uma vez que o procedimento é recomendado pela Organização Mundial da Saúde apenas em casos emergenciais. Entre os diferentes perfis de mães, as adolescentes são as que enfrentam mais dificuldades em ter uma rede de apoio, enquanto as mulheres mais velhas são as mais vulneráveis a síndromes hipertensivas, diabetes gestacional, descolamento prematuro de placenta e morbidade materna grave. Entre as maternidades analisadas, cerca de 30% das públicas possuíam uma unidade de tratamento intensivo adulto e neonatal, frente a 85% das particulares. A assistência ao parto, no entanto, marcou um percentual ainda mais baixo, uma vez que o acompanhamento das profissionais da enfermagem é recomendado pela OMS e pode ser associado à diminuição do uso de intervenções e à proporção de cesarianas. E veja a seguir, vídeo mostra crianças sendo acordadas com gritos e jatos de água em hotelzinho infantil. E ainda, seleção enfrenta o Chile hoje no Maracanã, no último jogo do Brasil, no último jogo no Brasil, antes da Copa do Mundo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Olha só, um vídeo que está circulando na internet mostra crianças sendo acordadas com gritos e jatos de água em um hotelzinho infantil no Espírito Santo. A polícia está investigando maus tratos. Vamos conferir as imagens. Um vídeo de crianças sendo acordadas com gritos e jatos d'água por funcionárias de um hotelzinho em Linhares, no Espírito Santo, viralizou na internet. Nas imagens é possível ver as crianças deitadas no chão com cobertores, chorando e gritando após a ação das mulheres. Os pais das crianças souberam da situação pelo vídeo e foram até o estabelecimento para pedir explicações. A polícia também foi acionada. A proprietária foi levada à delegacia e o caso está sendo investigado como maus tratos. O estabelecimento informou que as funcionárias já foram demitidas. A Prefeitura Municipal de Linhares disse que equipes de fiscalização estiveram no local e constataram que o estabelecimento não possuía alvará sanitário para funcionar. Por isso, as atividades foram suspensas. Diferentemente da creche, o hotelzinho tem permissão para receber crianças, mas não exerce atividade educacional com elas. Olha aí, no Rio Grande do Sul, a Polícia Rodoviária Federal resgatou 10 aves silvestres ameaçadas de extinção. E elas estavam sendo transportadas em condições cruéis. Vamos ver na reportagem. A apreensão aconteceu na manhã de ontem, durante uma fiscalização de rotina na BR-386, em Fazenda Vila Nova, no Vale do Taquari, a cerca de 120 quilômetros de Porto Alegre. A Polícia Rodoviária Federal encontrou as aves presas dentro de caixas de leite, escondidas no assoalho de um carro. Sem água, sem comida e sem ventilação, os animais eram trazidos de Palhoça, em Santa Catarina, e seriam levados até o município gaúcho de Arroio do Meio, um percurso de mais de 500 quilômetros. O bico de pimenta é um pássaro discreto, encontrado em matas e capoeiras.
no Rio Grande do Sul, é considerado ameaçado de extinção, principalmente pela captura ilegal para comércio. As aves foram encaminhadas para atendimento veterinário e só depois poderão ser reintroduzidas na natureza. O motorista de 32 anos foi preso em flagrante e vai responder por tráfico de animais silvestres e maus tratos. Bom, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações hoje é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra, bem-vinda. Maíra, o atacante Bruno Henrique foi julgado hoje, né, durante praticamente todo o dia e acabou sendo condenado. Conta pra gente aí como foi essa decisão, Maíra. A coisa não tá boa pro Bruno Henrique, viu, Kleber? Boa noite pra você e a todos que nos assistem. Julgado nesta quinta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o atacante foi suspenso por 12 jogos. Ele foi denunciado por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023 em um jogo contra o Santos. O julgamento durou mais de 8 horas e ainda cabe recurso. O atacante não esteve na sede do STJD, mas entrou na audiência por videoconferência. Ele fez um breve pronunciamento e se declarou inocente. Bruno Henrique foi inocentado no artigo 243 do Código de Justiça Desportiva, que fala em manipular e prejudicar uma equipe de forma deliberada. No entanto, por 4 votos a 1, os auditores decidiram que o atacante do Flamengo agiu de forma contrária à ética desportiva. Por isso, ele foi condenado a 12 jogos de suspensão, além de punido com uma multa de R$60 mil. Todas as partes podem recorrer. E o Flamengo já disse que vai entrar com um pedido de efeito suspensivo. A lei indica que a partir de 2 jogos, o efeito suspensivo é garantido. Mas nesse caso, pela gravidade do tema, pode ser que tenha uma decisão contrária. Mas apesar disso, o Bruno Henrique vai poder jogar a Libertadores. Isso porque o CBJD só vale no Brasil. Então a condenação não vale para competições continentais. Então o Bruno Henrique só vai perder as partidas do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Maíra. Olha a informação completa do julgamento. E, Maíra, agora vamos mudar de assunto e falar de seleção brasileira, porque hoje nós temos jogos lá no Maracanã. A estreia de Carlo Ancelotti lá, viu, Kleber? O Brasil vai voltar a jogar depois de 3 meses e por mais que tudo já esteja definido na tabela, a torcida brasileira está bem animada e ansiosa para a Copa do Mundo do ano que vem. A seleção brasileira entra em campo nesta quinta, às 21h30, no Maracanã, para fazer a última partida em casa pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A expectativa é por uma grande festa de despedida, já que este também será o último jogo do Brasil em casa antes do Mundial do ano que vem. O time de Carlo Ancelotti busca deixar uma boa impressão para que o torcedor esqueça a qualificatória irregular da amarelinha neste ciclo e volte a sonhar com o Hexa. Até aqui, Carlo Ancelotti comandou a seleção brasileira em apenas 2 partidas, com um empate e uma vitória, mas foi o suficiente para garantir a classificação do Brasil e começar de fato a preparar o time para sair da incômoda fila que persiste desde 2002. Para o confronto de hoje, existe a expectativa de estádio lotado, com mais de 60 mil pessoas presentes. A seleção voltará a jogar com 4 atacantes, mesma formação utilizada na vitória sobre o Paraguai na última data FIFA. As novidades ficam por conta de Estevão e João Pedro, jogadores do Chelsea que terão a companhia de Rafinha e Gabriel Martinelli na linha ofensiva. Então, uma provável escalação conta com Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro e Bruno Guimarães, Rafinha, Estevão, João Pedro e Gabriel Martinelli. O Chile, por sua vez, é o lanterna da competição. Maíra, e hoje eu quero seu palpite. Você não costuma errar, sempre acerta. Qual que é o palpite para o Brasil hoje? Eu acho que hoje vai ser 2-0 para o Brasil e com gol do João Pedro. Olha, vamos ver então. Eu aposto em 3-0 também, estou otimista. Muito obrigado, Maíra. Obrigada, Kleber. Um ótimo fim de semana para você e a todos que nos assistem. Até mais. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.